Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 11. Evangelho, como nos foi contado por João, o evangelista. João, capítulo 11. Versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo, ou estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde o puseram? Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava.
Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Louvado seja o nome do Senhor. Seja abençoada a leitura da palavra e a mensagem nesta manhã. Espírito de Deus, Espírito de vida, oh Senhor, ilumina o nosso coração, ilumina o nosso entendimento. Dá-nos, Senhor, clareza, dá-nos compreensão na Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Vivifica-nos, fortalece-nos, que tenhamos, Senhor, a pregação, a mensagem, a pregação, ó Deus, que vem de fora, mas muito mais, Senhor, que tenhamos o testemunho interior, o testemunho interno do Teu Espírito Santo, testificando com esta palavra nesta manhã e falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Recentemente, durante o período da Páscoa, já 1 ou 2 domingos antes, comecei a pregar sobre um dos temas ensinados pelos reformadores, aqueles que foram precursores da Reforma Protestante, que é a centralidade de Cristo e da cruz. Cristo está no centro do propósito divino, do propósito de Deus para a salvação da humanidade. E interessante que Cristo, Ele está colocado exatamente no centro da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Normalmente esta é a sequência que nós utilizamos para nos referir ao Deus único, que é também trino, 3 em 1, uma só essência, uma única deidade, mas que se expressa, que se manifestou ao mundo em 3 pessoas distintas, mas numa só essência divina. Um só Deus em 3, um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito. Então, o Filho está no centro da Trindade. Mas um teólogo do século XX, considerado por muitos o maior teólogo do século XX, chamado Karl Barth, ele falou a respeito do centro do centro. Ou seja, Cristo como o centro da Trindade, tendo a ressurreição como o centro do centro. Que significa dizer que a ressurreição é o tema central da obra de Cristo. Cristo é o centro da Trindade, Ele é o centro do universo, Ele é o centro de todas as coisas, e a ressurreição é o tema central da obra de Cristo. E a ressurreição de Cristo, ela está diretamente ligada
com a nossa própria ressurreição, conforme ensina o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Mas o que tudo isso tem a ver com o nosso texto, o texto base da mensagem de hoje, capítulo 11 de João? Bem, nós vemos aqui João trazendo um exemplo da manifestação soberana do poder de Jesus Cristo, de também dar vida, do poder que Jesus Cristo tem de destruir o poder da morte, de anular o poder da morte e devolver a vida humana e restituir a vida humana. Ontem, durante a cerimônia de sepultamento do esposo da irmã Fátima, tinham vários pastores lá e foi me dada a oportunidade de falar, e eu mencionei versículos 25 e 26 desse capítulo de João, essa declaração fundamental do Senhor Jesus Cristo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Declaração que Jesus faz para Marta, uma das irmãs de Lázaro. E em seguida, após a sua declaração, ele pergunta para ela: você crê? Você crê, Marta, no que eu estou dizendo para você? Você crê no testemunho que dou, nas palavras que lhe digo? E Marta faz a sua confissão de fé. O Evangelho de João, meus irmãos, se fundamenta no evento da revelação do nome de Deus para Moisés, lá no Antigo Testamento, registrado em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, quando Deus se revela como sendo Javé. Moisés pergunta para ele, preocupado com os egípcios, o que eles vão perguntar, e preocupado também com o próprio povo, questionando sua autoridade, questionando a sua liderança. E quando perguntarem: quem te mandou? O que eu digo? E aí Deus se revela, e Deus diz: diga para eles que Javé te mandou. Javé significa eu sou o que sou. No Evangelho de João, meus irmãos, Jesus se autodescreve usando repetidamente a frase eu sou. Eu quero considerar nesta manhã com você o testemunho do eu sou no Evangelho de João. Não vou mencionar todas as referências, apenas algumas. Começando no capítulo 6, se você puder, volte um pouco as páginas da sua Bíblia até o capítulo 6. Primeira declaração que Jesus faz, o primeiro testemunho de Jesus do eu sou, ele diz: eu sou o pão da vida. Isso aparece no versículo 35 e no versículo 48, eu sou o pão da vida. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Isso é repetido no versículo 48, eu sou o pão da vida. Ele também afirma: eu sou o pão que desceu do céu, aí nesse mesmo capítulo, nos versículos 41 e também no versículo 58. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, o que ele tinha dito? Eu sou o pão que desceu do céu. E no versículo 58, ele vai repetir isto: este é o pão que desceu dos céus. No versículo 51, ele usa uma outra expressão a respeito do pão,
quando diz, eu sou o pão vivo, agora ele acrescenta aí um adjetivo, né, para o pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qual o propósito de Cristo, meus irmãos, ao fazer isso? Jesus Cristo está traçando um paralelo entre a sua vida e o maná que Deus havia providenciado durante o Êxodo. Ele está afirmando que assim como o maná providenciado por Deus, ele também veio do céu. Com a diferença de que o maná não podia dar vida eterna para alguém, mas ele diz, eu dou a vida eterna. Tanto quanto o alimento é necessário para a vida terrena, eu sou necessário para a eternidade. Cristo é essencial, Cristo é necessário para a vida eterna. Para aquele que tiver interesse na vida eterna, precisa considerar isso. Fora de Cristo não há vida. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Eu sou o pão que dá vida, o pão da vida. A segunda afirmação do eu sou, no capítulo 8, passe a página um pouquinho aí, as páginas para a direita, capítulo 8, ele diz, eu sou a luz do mundo, João 8, versículo 12, e depois no capítulo 9 e no versículo 5. Primeiro no versículo 12, de novo Jesus lhes falou, dizendo, o que ele falou? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então o pão é o pão da vida, a luz é a luz da vida, sempre no contexto de apontar para a eternidade, de apontar para o plano da salvação de Deus. Capítulo 9, versículo 5, ele diz, vou ler o 4 para entendermos melhor o contexto, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, o que ele disse? Sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, bendito seja o nome do Senhor. E ao afirmar-se como a luz do mundo, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo afirma que Ele é o próprio cumprimento do plano de Deus, tanto para os judeus, quanto para os gentios, conforme profetizou Isaías. Está registrado lá no capítulo 49 da sua profecia, Isaías 49, versículo 6, o Senhor falando a respeito do Messias, o Senhor falando a respeito do Cristo, o Senhor falando a respeito do ungido, o Senhor falando a respeito daquele que viria trazer salvação. Ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Israel, eu farei mais, eu farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra, para que todas as nações, para que todo mundo possa ter a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Luz tanto para os judeus quanto para os gentios. Para que você, falando do Messias, falando do Cristo, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Eu sou a luz do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Em seguida, no capítulo 10, versículos 7 e também o versículo 9. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. E aí no versículo 9 ele repete isso, eu sou a porta
porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou a porta. Nos tempos bíblicos, irmãos, ovelhas eram mantidas em recintos cercados com apenas uma entrada. Jesus se denomina a porta porque somente através dele os verdadeiros pastores, os pastores e outras testemunhas fiéis entrarão para guiar as ovelhas perdidas. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é o acesso. Somente Cristo provê a nossa segurança. E na sequência, no versículo 11, ele vai fazer outra declaração, depois de dizer que ele é a porta das ovelhas. Ele vai dizer que ele também é o bom pastor das ovelhas. Versículos 11, 14, 16, ele diz: eu sou o bom pastor. E o que mais? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14: eu sou o bom pastor. Versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui, e num só Espírito adoramos a Ti. E num só Espírito adoramos a Ti. Eu sou o bom pastor. O Antigo Testamento, meus irmãos, está repleto de passagens nas quais a humanidade é chamada de rebanho de Deus. E Deus é mostrado como o seu pastor. O Salmo 23 é um desses salmos, é um desses exemplos. No seu pronunciamento, no seu primeiro pronunciamento, eu sou o bom pastor, aqui no versículo 11, Cristo diz aos fariseus que, diferentemente de um mercenário, ao contrário de um mercenário que cuida das ovelhas, mas que mete o pé, que foge ao menor sinal de perigo, um bom pastor protege suas ovelhas, mesmo que seja necessário morrer para isso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo daria, meus irmãos, ele daria a sua vida por suas ovelhas, tanto as que são daquele aprisco mencionado ali, deste aprisco, uma referência aos judeus, e também as que não são, uma referência aos gentios. E graças a Deus por isso, porque isso também inclui a mim e a você. Versículo 16 ele diz: eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Este aprisco, ele está se referindo lá e então aos judeus. Mas ele diz: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus estava apontando ali que outras nações seriam atraídas também, que os gentios seriam atraídos a eles, e gente de toda tribo, povo, língua, raça, viria e seria unida aos judeus num só rebanho, num só pastor. Estas também precisariam vir. Cristo, portanto, meus irmãos, deu a vida por todo aquele que crê. Isto inclui a mim, isto inclui a você também. Graças a Deus pela salvação que Deus nos proporcionou em Cristo, o nosso bom pastor. Ele é o bom pastor que deu a vida por nós. E então, chegamos no capítulo 11, onde ele vai usar
novamente a expressão eu sou. A última afirmação de Jesus, eu sou. O último testemunho de Jesus, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Esta expressão é o ponto central nesse capítulo 11 do Evangelho de João. Lázaro, um amigo de Jesus, estava gravemente doente. Marta e Maria, suas duas irmãs, enviam então uma mensagem para Jesus, anunciando sua doença mortal, ou a doença mortal do seu amigo Lázaro. Porém, Jesus intencionalmente demora 2 dias para sair da cidade onde ele estava, para ir até a aldeia de Betânia, onde Lázaro, Marta e Maria moravam. Durante esse tempo, Lázaro morre. E Jesus diz aos seus discípulos, que Lázaro está dormindo, e que está indo acordá-lo. Versículo 11, tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos entendem que Jesus está falando que Lázaro dormiu, que Lázaro estava dormindo, e que ele estava indo para lá para despertar Lázaro do sono. É interessante que quando nós lemos as palavras de Jesus hoje, para nós parece óbvio que ele está falando da ressurreição de Lázaro dentre os mortos, do milagre de ressurreição que Jesus iria operar. Mas os discípulos não entendem as palavras de Cristo como sendo Lázaro está morto. Eles entendem que Lázaro está dormindo. Então, neste momento, João revela que Cristo diz aos seus discípulos de modo enfático, de modo específico, que Lázaro não está dormindo, mas que ele está morto. Versículos 12 e 13. Lázaro morreu, acordem! E é por causa de vocês, eu me alegro de que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele, porque Jesus sabia o que iria fazer lá. Então, Jesus chega à casa de Maria e de Marta, e de Lázaro também. E quando ele chega lá, já são 4 dias depois da morte de Lázaro. E o corpo de Lázaro já está se decompondo. Encontramos isso aí registrado por João, no versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Lá no versículo 39, então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quanto tempo? Há 4 dias. Ela está reforçando o que João já registrou para a gente lá no versículo 17, que já tinha 4 dias da morte de Lázaro, e ele já estava cheirando mal. Seu corpo já estava em decomposição. E é possível que fiquemos pensando a respeito do porquê. Por que ser necessário ser tão específico? Tem 4 dias e já está fedendo. Podia poupar os leitores desse fato de que era um corpo já se decompondo e que já estava cheirando mal? Por quê? Por que que João é detalhista?
Qual a razão dele ser tão específico ao fazer este registro sobre o tempo que Lázaro tinha já colocado o seu corpo no túmulo e que seu cadáver estava em decomposição? Irmãos, a medicina não era tão evoluída, tão sofisticada como é hoje. E era possível que alguém pudesse ter uma convulsão e fosse declarado como morto, colocado no túmulo, e depois a pessoa despertasse e recuperasse a vida. João está sendo enfático porque ele quer que os seus leitores saibam que Lázaro estava de fato morto e em decomposição. Não havia nenhuma chance dele ter tido um desmaio. Não havia nenhuma chance dele ter tido apenas uma convulsão e ter ficado por um tempo apenas desacordado. Ele estava de fato morto. Ele quer enfatizar que só um milagre verdadeiramente pode explicar a ressurreição de Lázaro. Só um milagre. Como acontece ainda hoje, era costume que amigos e parentes viessem à casa da família do morto para ajudar a família a chorar o seu morto, que é uma expressão que nós encontramos na Bíblia. Então as pessoas estão vindo à casa de Marta e Maria para abraçar, para chorar junto, para oferecer suas condolências, para oferecer conforto. E quando Jesus se aproxima, Marta vai ao seu encontro e ela confessa a sua fé no poder que Deus deu a Cristo. Ela reconhece, ela sabe que Cristo pode curar os enfermos e doentes. E ela diz isso no versículo 21. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor poderia tê-lo curado. Maria depois vai fazer essa mesma declaração. Elas estavam alinhadas a respeito disso. Elas conheciam o Mestre. Elas conheciam o seu poder e a sua autoridade. Lá no versículo 32, quando Jesus se encontra com Maria, que tinha permanecido em casa, apenas Marta foi ao encontro dele a princípio. Então no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, ela se lança aos seus pés, exatamente como ela vai fazer quando vai banhá-lo, quando vai banhar os seus pés e os seus cabelos. Então ela se prostra diante dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela repete as palavras da sua irmã, Marta. Marta sabia, aquela família sabia, aquelas irmãs sabiam, elas conheciam o Mestre, elas conheciam o seu poder, elas viram muitas vezes porque acompanhavam Jesus, e elas viram Jesus curando enfermos. Mas Marta não sabia que Cristo podia ressuscitar os mortos. Então Jesus pronuncia as palavras centrais desse capítulo 11 ao dizer, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, aleluia. Você crê nisso? Jesus pergunta para Marta: você crê nisto, Marta? Você crê nisto, Marta? Que testemunho, que declaração maravilhosa, que revelação maravilhosa que Jesus oferece para Marta, como que ia dizer: Marta,
Não há distinção entre mim e o Pai. Eu e o Pai somos um. Marta, a morte não tem poder sobre aquele que crê. Marta, aquele que viver pela fé vencerá a morte. Marta, viva pela fé e pelo Espírito Santo, você vai saber que eu trago a vida eterna a este mundo e vai saber também que eu dou a vida eterna. A morte física não pode manter Lázaro cativo. A morte física não pode manter Lázaro prisioneiro para sempre. Eu rompi a prisão, eu rompi o cativeiro, eu rompi os grilhões da morte. Jesus está dizendo isso para ela. Você crê nessas minhas palavras, Marta? E o que ela responde? Sim, Senhor. Sim, Senhor, eu creio. Versículo 27. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Enquanto meditava, me veio ao coração que é quase uma confissão de Pedro, né? Quase a confissão de Pedro que Marta está fazendo aqui. Sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Sim, tu és o Senhor e o Cristo. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Estou me preparando para terminar, irmãos. Jesus Cristo quer que o seu testemunho do eu sou levem outros a crer, levem outros à fé. A oração que Jesus fez antes de ressuscitar Lázaro demonstra, revela isso para nós no versículo 42, quando ele diz, orando: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa das pessoas, falei isto por causa da multidão presente. Para quê? Para que creiam que tu me enviaste. O desejo de Jesus Cristo é que as pessoas creiam a partir da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação, a fé vem pela palavra. Eu falei isso, Senhor, para que eles creiam. Eu mostrei, eu dei esses testemunhos todos de que eu sou um contigo, para que as pessoas creiam que tu me enviaste. Glória a Deus. Para os leitores judeus, o Evangelho de Jesus Cristo enfatiza que Jesus é Javé, que Jesus é eu sou, que desceu para estar entre os seres humanos, que veio e habitou entre nós. Para outros leitores, João enfatiza que o único e verdadeiro Deus criou e sustenta o universo físico. Para mim, para você e para todas as gerações, João afirma que não há outro Salvador, só existe um Salvador, que é Jesus, o Cristo. Jesus é o nosso pão, Jesus é a nossa luz, Jesus é a porta pela qual entramos e temos acesso ao Pai. Jesus é o nosso pastor, é aquele que nos guia aos pastos verdejantes da vida eterna. Jesus é a própria vida. Ele é a própria vida. Nele vivemos, nos movemos, nele existimos, respiramos. Estamos de pé por causa dele. Estamos respirando por causa dele. Nosso coração está batendo por causa dele. Não estamos no hospital agora, estamos aqui na igreja por causa dele. Acordamos hoje de manhã, saímos da cama por causa dele.
E se chegarmos ao final do dia e deitarmos na cama outra vez, será por causa dele? Porque quando ele entender que já não é mais tempo de estarmos aqui, ele então determinará o dia para fecharmos os nossos olhos uma última vez aqui. Para abrirmos os nossos olhos diante dele, na glória do Pai. Meu pão, minha luz, minha oração, és tu, Jesus, meu Deus, meu amor e minha canção, és tu, Jesus, só tu me cuidas, me abraças, me encantas, me amas, me cuidas, me abraças, me encantas, me amas. Meu pão, minha luz, minha oração, és tu, Jesus, meu Deus, meu amor e minha canção, és tu, Jesus, só tu. Linda canção do Marcos Witt. Tempo que a gente não canta ela aqui. Creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Ontem, no sepultamento do esposo da irmã Fátima, a filha dela compartilhou um breve testemunho antes dos pastores falarem, de como seu pai sofreu, como a vida o machucou, tirando-lhe 2 filhos, um inclusive desaparecido até hoje, um assassinado e um desaparecido. Como seu coração se endureceu e ele se entregou à bebida, tornou-se um alcoólatra e passou a se declarar ateu. E não aceitava que ninguém falasse de Deus para ele, que ninguém falasse do Evangelho. Ele caminhava por essas ruas aqui do bairro, sempre apoiado por uma bengalinha. Ficava muito naquela padaria dali, bebendo, todo o tempo. Foi acometido de Parkinson, não sei se foi Parkinson ou Alzheimer. Acho que era o Parkinson, ele andava muito trêmulo, que talvez pudesse ser por conta do álcool também. E faz alguns meses ele foi internado numa condição muito deplorável, muito triste. Era sargento da aeronáutica, foi internado no hospital da aeronáutica. E desde então, muitas enfermeiras cristãs começaram a testemunhar para ele de Jesus e perguntavam se ele queria receber Jesus. Ele dizia: não, eu sou ateu.
Pastores foram lá e oraram por ele, quer receber Jesus? Ele disse, não, sou ateu. Irmã Fátima, todo tempo. Sua filha, todo tempo. Até que, estando as duas, mais uma vez, insistiram com ele muito para que ele recebesse Jesus. E ele falou que não. Pai, aceita Jesus, descansa com ele, tenha paz. Não. Elas então resolveram sair. Vamos sair um pouquinho para a gente tomar um ar. E entrou a neta. A neta está grávida e daria para ele, se estivesse vivo, uma bisneta. Então, a neta entrou para falar o nome da filhinha que ela vai ter, que vai se chamar Eloá, que significa Deus. E quando a neta deu a notícia para ele, de que vai gerar, que está gestando um bebê, que vai se chamar Eloá, ele sinalizou que queria que ela chamasse a Fátima e a neta perguntou, mas ela está lá embaixo com minha mãe, com a Jaqueline, você quer que Jaqueline também venha? E ele sinalizou que sim. E quando elas entraram, ele estava emocionado e elas novamente perguntaram, você quer receber Jesus? Quer entregar sua vida para Cristo? Ele falou sim. Ele já estava todo atrofiado, já numa posição fetal. E ainda assim ele conseguiu mover a mão, como que levantando. E elas oraram por ele, entregando a vida dele para Jesus. Jaqueline, sua filha, estava afastada do Evangelho. E por causa da decisão do pai, tomou a decisão de se reconciliar com Cristo também, de voltar para a igreja, de voltar para a presença do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Houve salvação naquela casa. Houve salvação mesmo lá no leito do hospital. Houve salvação. E ele ainda conseguiu salvar uma vida. Salvar a vida da sua filha antes de morrer, né? Porque influenciou o testemunho da sua filha. Influenciou sua reconciliação com Cristo. Jesus é Deus que veio salvar. É Deus que trouxe salvação para o mundo. Às vezes deixamos que as raízes de amargura desta vida envenenem o nosso coração, trazendo revolta e nos afastando do Senhor. Não deixe que a raiz de amargura brote e se torne uma planta e dê frutos no seu coração. Qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a razão que você tenha, para ficar indignado, para ficar aborrecida com o Senhor, não justifica. Porque quem perde é você. E a gente não sabe se vai ter tempo de consertar. O Jacques teve tempo, mas a gente nunca sabe
se vai dar tempo de pedir perdão, se vai dar tempo de dizer: Senhor, como eu estou longe. Vamos curvar a cabeça, vamos orar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Obrigado, Senhor, por estas palavras. Obrigado, Senhor, por iluminar o nosso coração e a nossa mente, por nos dar fé para a salvação e nos capacitar a crer na Tua palavra, e nos capacitar a crer no Evangelho, na obra da cruz, e nos capacitar a crer na revelação de que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo. Senhor, perdoa os nossos pecados, tira do nosso coração toda raiz de amargura, toda revolta, toda murmuração, tira do nosso coração, Senhor, toda indignação, toda tristeza, todo desapontamento, tudo aquilo que pode ser uma raiz do mal, uma raiz de amargura, capaz de nos envenenar, capaz de nos afastar de Ti, de nos tirar do caminho. Livra-nos, Senhor, deste mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficar de pé.